Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: só um comentário, André. Uma amiga minha é amante e o homem fala que não quer magoar ninguém e consegue fazer a situação parecer tão inofensiva sem dano algum. Já dei conselhos e não adianta, gosta de sofrer. Meu bem, eu vou te dizer uma coisa. É que às vezes a pessoa, como um mecanismo de defesa, a pessoa prefere fingir que não está acontecendo nada e que não tem nada de errado nessa situação. Eu atendo uma pessoa e teve um dia aqui na gravação, porque ela opta por mandar relato por escrito. Ela opta por esse tipo de atendimento, onde ela manda o relato por escrito e eu vou lendo o relato e gravando o vídeo, igual estou fazendo aqui. E aí a pessoa recebe, então, o vídeo para assistir sobre a reflexão do caso dela. Então, eu atendo essa pessoa há um tempo já. E aí, essa pessoa colocou num parágrafo, ela colocou dessa forma, que a situação dela, sendo amante, ninguém está sendo prejudicado na história toda, né? Porque a esposa não sabe se ela está querendo só sexo, se o cara que é casado está enxergando ela também só como sexo. Então, ninguém está prejudicado nessa história toda. E aí, e veja bem, ela não pensa que ela é uma pessoa maldosa, então, uma pessoa que, não tô nem aí para os outros. Não. É que essa frase veio num determinado contexto que eu entendi, só que aí eu expliquei para ela. Eu falei, olha, minha querida, não é bem assim, né? Então, assim, às vezes, nós buscamos justificar ou minimizar até para a gente se manter naquela situação. Aquela situação, de alguma forma, é agradável para nós, e aí a gente busca meio que dar uma passada de pano. É muito complicado eu achar que ninguém está sendo prejudicado na história. Porque assim, tá assim. Se ninguém tivesse sendo prejudicado na história, então eu poderia estar falando isso abertamente com todo mundo. A partir do momento que a história é escondida, é porque tem alguma coisa errada. Se um caminhão de combustível adulterado vai descarregar num posto, certo? O posto tem lá, a bandeira dele é Petrobras, mas ele está comprando de um caminhão que não é homologado pela Petrobras e tal. Ele está comprando um combustível mais barato, que provavelmente é adulterado. Esse caminhão costuma estacionar no posto de madrugada para chamar o menos de atenção possível. Ou seja, por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo de errado ali. Quando as coisas são muito escondidas, é porque alguma coisa não está muito certa. Então ali falar que ninguém está sendo prejudicado, e eu mostrei para essa senhora que eu atendo que não, tem coisa errada, e mostrei inclusive que ela era uma das prejudicadas, porque no caso ela esperava algo mais daquela relação. Ela não olhava só como sexo. O cara casado sim, e mostrei para ela que na verdade o único não prejudicado, que estava numa posição super confortável, era ele. Porque a esposa era prejudicada porque está sendo enganada, certo? Ela está vivendo uma situação que ela não tem conhecimento. Eu sou enganada sem saber que estou sendo enganada. Eu acredito que o meu marido é um homem que vai trabalhar e volta para casa numa boa e tá tudo bem. E não, ele vai trabalhar e ele também me trai e está me traindo há um tempo, e é isso que eu menos imaginava sobre ele. Então, eu tenho uma pessoa aqui que está sendo prejudicada porque ela está sendo enganada naquilo. Ela acredita num comportamento e não é o que ocorre. A amante, por sua vez, é prejudicada também, porque ela vive a vida dela em função daquele cara. E ela, muitas vezes, a vida dela fica estagnada, impossibilitada dela de fato conhecer alguém disponível, porque ela fica à espera e conectada nesse cara que não é disponível e não vai ter disponibilidade para ela. Então, esse raciocínio de que ninguém está sendo prejudicado, não é bem assim, não. A própria pessoa, por vezes, é a maior prejudicada na história toda,
mas ela tenta minimizar isso. E é óbvio, né? Se você pega o nosso Código Penal, não é porque você dirigiu o carro, parou o carro e o passageiro desceu, assaltou um banco, voltou para o carro e você dirigiu e levou o carro embora, que você não é cúmplice daquele assalto. Se o cara matou alguém, veio e se escondeu na sua casa, você se torna cúmplice daquele homicídio. Então tem determinadas coisas, né, que eu vejo, por exemplo, quando às vezes sai vídeo sobre amante, coisa assim, aqui no YouTube, teve uma vez que eu vi um comentário assim, ai, quem é o casado da história é ele, o problema é dele, eu sou solteira, então eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, queira ou não, ele tá enganando a esposa, mas tá enganando comigo. Eu tô fazendo parte de tudo isso. Então esse pensamento de que, eu não tenho nada a ver com a história, não é assim que funciona, não é, gente? A gente tem a nossa parcela, a gente está fazendo parte desse esquema. Precisa tomar cuidado com isso daqui. Olha, o homem fala que não quer magoar ninguém, consegue fazer a situação parecer tão inofensiva, sem dano algum. Para ele é conveniente ter esse discurso. Mulheres, pro cara casado, é super conveniente ter esse discurso. Ele mantém você feito uma ovelhinha, uma carneirinha aqui, que ele vem e tira a lã, ele tosa você quando é necessário, quando é conveniente para ele. Muitas vezes, tá vendo? Ele tá te tosando, você passa frio para ele sair com a lã e fazer um casaco bonito para entregar para a esposa. E você fica aí passando frio, fica ao relento, fica ao Deus dará. Então cuidado, gente, com discursos porque às vezes, sabe o que acontece também? O cara tem esse discurso, mas a mulher também está aberta a esse discurso, porque para ela também é conveniente, ainda que seja por dependência, que aí precisa ser tratado, mas ainda que seja por dependência, para ela é conveniente também ouvir estas palavras. Por que você acha que hoje o algoritmo faz tanto sucesso, as redes sociais fazem sucesso? Porque o algoritmo identifica que, por exemplo, você é de esquerda, então você curte publicações da esquerda, tal. E o algoritmo vai te mandar cada vez mais informações da esquerda. Então você partilha e bebe do conhecimento da esquerda. E por quê? Para você também é conveniente, porque você reforça a sua posição. Quem é de direita, a mesma coisa. Então, o algoritmo, ele fornece informações para nós que são convenientes, nós já estamos predispostos a isso. Então, muito cuidado com esses discursos, porque talvez, né, você já está numa posição de estar predisposta a acreditar nessas palavras. Então, essas palavras se tornam um alento. E aí você, minha querida, que está querendo alertar, não é bem assim. Ou eu que estou gravando esse vídeo, a gente passa como chato, a gente passa como moralista. Eu não estou com lição moral aqui, pelo amor de Deus, eu estou fazendo as reflexões aqui e querendo dizer, não é bem assim. Aí entra a tentativa de descredibilizar a pessoa que está falando. Eu preciso tirar o crédito dessa pessoa, eu preciso desmoralizá-la, para que aquilo que ela esteja dizendo não me afete. Então eu tento diminuí-la, eu tento falar que ela é moralista, eu tento falar que, né, o discursinho falar é fácil, enfim. Aí entra o ataque. Eu preciso atacar porque a minha forma de viver está sendo atacada. Enfim. É mais ou menos isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.